Meus irmãos, uma boa noite. Vamos abrir a Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Eu vou ler o texto, a gente vai orar, e aí eu vou explicar aqui como vai ser a nossa dinâmica. Eu sou um rapaz obediente, então fiz o que me foi solicitado. Espero que fique a contento, né? Bom, como que a gente vai caminhar aqui nessa noite? O João, né, através de quem me veio o convite para estarmos juntos aqui, ele me recomendou esse livro aqui, que é o Deus Mora Entre Nós, né? E esse livro, Deus Mora Entre Nós, a expansão do Éden para os confins da Terra. Tem dois autores, né? O Bailey e o Mitchell King, né? E esse livro é fruto de quê? É fruto de dois trabalhos anteriores, né? Um do próprio Bayle e o outro do King, né? O Bayle escreveu um livro, que eu posso passar a referência para você depois, que chama a Igreja e o Templo, ou A Igreja, o Templo e a Missão de Deus. É um livro maior, está aqui, né? Eu fui pegar de cabeça, falhou, né? O João falou que eu sou jovem, não sou tão jovem assim, né? 39. Aliás, né? Até dia 1º de maio, reverendo Joel. 1º de maio eu vou fazer 40. Então não sou tão jovem assim, né? O templo e a missão da igreja, né? Uma teologia bíblica sobre a habitação de Deus. E aí o Mitchell King, que é um pastor de origem coreana, ele pegou esse livro do Bayle e fez uma série de sermões, né, a partir desse livro. E essa série de sermões virou um seminário, e desde então ele viaja falando sobre isso. Tá bom, Diego, falou do livro, do outro livro, mas do que ele está falando? Ele tem uma premissa interessantíssima. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, a partir dessa perspectiva. Qual é a premissa dele? A premissa dele é que o Éden é o primeiro templo de Deus. O Éden é o primeiro lugar em que Deus estabelece a sua morada. É o primeiro lugar em que Deus estabelece a sua presença. E ele cria o homem, cria a mulher, para que eles dois não apenas desfrutem dessa presença, não apenas desfrutem da sua morada, mas compartilhem, expandam, levem essa presença, a sua palavra, o seu amor, a sua verdade para além das fronteiras do Éden. Então, assim, se eu pudesse resumir o que é assim, uma audácia, né? São 2 livros e uma série de sermões, mas se você chegar em casa, né, seu pai perguntar para você, o que houve lá? Né? O que aconteceu? Aí você leva isso daqui para casa. Deus nos chamou para expandir a beleza da sua glória presente no jardim do Éden até os confins do mundo. Assim, numa frase não muito curta, né, eu confesso, né, mas numa frase é isso. Deus chamou o ser humano, criou cada um de nós, não apenas, eu repito, para desfrutarmos da sua glória, mas também para compartilharmos dessa glória. Né? E aí eu quero fazer algumas perguntas que a gente vai tentar responder aqui ao longo do nosso encontro, que vai ser dividido em 2 momentos, né? A partir do livro e a partir do texto. A gente vai ter um primeiro momento em que a gente vai fazer uma introdução a essa ideia, né? A ideia é apresentar a premissa dos autores que a gente compartilhou agora. E no segundo momento, a gente vai para o capítulo 2 do livro, quando ele fala sobre o nosso papel, diretamente, objetivamente. Quando ele fala sobre o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Quando ele fala sobre a necessidade de nós expandirmos essa imagem até os confins da terra. Então, eu peço aí a sua paciência. Pensando nisso que a gente começou a conversar agora, né, eu vou fazer algumas perguntas, você pensa aí no seu coração. Será que o mundo que nós vivemos se parece com um lugar em que as pessoas refletem a imagem de Deus? Será? Você que anda por aí, pelo Rio de Janeiro, Mesquita, Grajaú, Botafogo, Tijuca, Vila Isabel. Será? Será que o mundo que nós vivemos se parece com o Jardim do Éden?
Embora nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, estejamos por aí. Mas eu acredito que a sua percepção seja semelhante à minha. Não é? Embora os seres humanos, embora nós estejamos caminhando por aí, o mundo não se parece com um lugar que reflete a glória de Deus. O mundo não se parece em absoluto, não é, com um lugar em que Deus está presente. A gente sabe, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, não é, que Adão e Eva falharam na sua função de desfrutar da presença de Deus, o que é uma bênção, mas no seu mandato de expandir essa presença para além do Éden. E aí a gente precisa pensar, porque às vezes a gente se faz essas perguntas. Por que evangelizar? Por que compartilhar o evangelho? Por que as igrejas existem? Não é? Por que a gente está aqui num sábado à noite, quando nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa? A gente já começou a responder essas perguntas. E é interessante, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque pregar, evangelizar, e você deve ter percebido que todas as músicas nos encaminharam nesse sentido, de falar sobre a majestade e a glória de Deus ao redor da terra, de falar sobre o senhorio de Deus ao redor da terra, como todas as nações vão louvá-lo. E aí, para a gente tentar ilustrar isso aqui de uma forma muito prática, como que isso acontece, os autores eles trazem um exemplo logo na introdução. Eu peço que você faça um exercício de imaginação. Não é? Um exercício de imaginação. Primeiro, pensa o seguinte: você mora aqui no Brasil, todos nós moramos aqui no Brasil, e Deus coloca no seu coração o desejo de anunciar o Evangelho num lugar muito distante do Brasil. Para ser mais preciso, 13 mil quilômetros de distância do Brasil. Num lugar em que a cultura é completamente diferente da nossa. Não apenas a cultura regional, digamos assim, mas a própria cultura religiosa. Um lugar especificamente em que o evangelho é praticamente desconhecido. Agora imagine que você é uma das primeiras pessoas a tentar isso. Uns 2 ou 3 tentaram antes de você. E agora você chega nesse lugar inóspito para o evangelho. E aí você foi e passou 40 anos da sua vida lá. 40 anos da sua vida lá. E só voltou aqui para o Brasil nesse período umas 3 ou 4 vezes. E na última vez que você estava voltando, você estava com uma doença muito séria e morreu no retorno. 40 anos. 40 anos pregando o Evangelho. 40 anos anunciando o Evangelho. E depois de 10 anos, uma igreja é plantada. Com incríveis 18 membros. Depois de 10 anos. Nesse lugar, você se casou e teve 13 filhos. Desses 13 filhos, 7 você enterrou. Você se casou, na verdade, 3 vezes. Por quê? Separou, divorciou? Não. Suas 2 primeiras esposas morreram. Se você fosse mulher, seus 2 primeiros maridos morreram. E aí, eu pergunto para você, à luz aqui dessa pequena história, desse pequeno exercício de imaginação, eu peço que você responda no seu coração com muito vagar, com muita calma. Essa é uma história de sucesso ou de fracasso? Essa é uma história de alegria ou de tristeza? Eu peço para você ter calma nessa resposta, porque a sua resposta vai depender dos óculos com que você está enxergando a realidade. O olhar com que você tem hoje para o mundo, à luz do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque essa vida imaginária, para mim e para você, foi uma vida real. É óbvio que foi uma vida real. Não é? Era a vida de um homem chamado Adoniram Judson. Você deve ter ouvido falar. Missionário batista norte-americano, que no século XVIII saiu dos Estados Unidos e foi para a Birmânia, que hoje é Mianmar. Plantar o evangelho naquele lugar. Né? E o Adoniram Judson,
num certo momento da sua vida, ele falou assim, eu quero que você preste muita atenção nisso, por favor. Ele disse assim, o caminho para a negação pessoal, aos olhos carnais, é um caminho velado, um caminho misterioso, um caminho encoberto, um caminho oculto. O que ele está dizendo aqui? O que ele está chamando de negação pessoal? Eventualmente, em favor do evangelho, eu e você somos chamados a abrir mão de alguma coisa, a sacrificar alguma coisa, a deixar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa expectativa de lado para priorizar o evangelho. É isso que ele está chamando de negação pessoal, é claro. Aí ele diz, é um caminho velado, um mistério do reino divino. Mas se você fizer o que suas mãos encontram para fazer nesta hora, se você fizer o que suas mãos encontram para fazer nesta hora, eu e você temos sido chamados para fazer algo para Deus. Eu tenho certeza disso. Deus tem colocado algo na minha mão e na sua mão. Tem dado responsabilidade para nós. Ele está chamando a nossa atenção aqui para isso. Encontrará o caminho da negação pessoal maravilhosa e deliciosamente aberto diante de si. Verá que é doce seguir o seu amado Senhor e Salvador carregando a cruz. Por que eu estou dizendo isso daqui agora? Vamos voltar àquela pergunta? Como é que alguém que passou por aquilo pode dizer uma coisa dessa? Como alguém que enterrou 7 filhos de 13, 2 esposas, que em 40 anos voltou para sua casa, para sua família, para o seu ambiente familiar, 3 ou 4 vezes depois de 40 anos, pode dizer isso? O que aconteceu no coração desse homem? Não apenas dele, os autores usam esse exemplo, mas ao longo da história nós temos vários exemplos de homens e mulheres que se dedicaram à pregação, ao anúncio do evangelho. E a pergunta que a gente se faz hoje, muitas vezes, e aqui e ali eu escuto, mas peraí, Diego, hoje não precisa disso. Para que isso hoje? Não é? Será que vale a pena eu me distanciar da minha família, dos meus amigos, abrir mão do meu conforto, do meu bem-estar? Porque, veja, a gente está enfrentando hoje, como igreja, alguns problemas. Alguns problemas. E um dos problemas é a indiferença em relação ao evangelho. Eu estava conversando com o pastor da igreja que o meu irmão frequenta. Meu irmão mora ali em Portugal. E ele frequenta uma igreja presbiteriana lá naquele país. E eu fui conversar com o reverendo Manuel Luzia. Né? O reverendo Joel conhece ele. E, reverendo, qual é o desafio aqui para vocês? Qual o problema aqui? É a igreja católica? Né? É o catolicismo? Ainda tem um certo embate, né? A gente viu isso chegando aqui no Brasil, através dos portugueses, uma perseguição da igreja evangélica. Isso acontece aí na Península Ibérica ainda e tal. A minha dúvida era essa. E a resposta dele me marcou. Porque ele falou, Diego, olha só, o problema não é esse não. O problema pior que a gente enfrenta hoje é a indiferença. A igreja é irrelevante. A igreja não faz diferença na vida das pessoas. As pessoas se acostumaram a entender o evangelho, e isso é um problema da igreja e um problema da cultura, não é? Como um atendimento de necessidades. Ele vai corroborar isso com algumas pesquisas. Algumas pesquisas feitas entre os jovens norte-americanos, na igreja. E eu acredito que não seja muito diferente em Portugal, aqui no Brasil e em outros lugares. Né? Perguntaram para os jovens cristãos, o que vocês querem na igreja? O que vocês buscam em Jesus? E a resposta foi, nós queremos nos sentir bem. Nós queremos nos sentir felizes, seguros, em paz. Nós queremos bem-estar. Nós queremos ser capazes de resolver os nossos problemas. A gente quer se dar bem com as pessoas. Essas foram as respostas. E aí, a gente não pode deixar de se perguntar. Imagina se o Adoniran Judson tivesse pensado assim. Imagina se o Simonton
para falar da gente tivesse pensado assim. E nós sabemos a história do Simon. Como a vida dele foi longa aqui no Brasil, não foi? Como ele criou a sua filha, como ele manteve o seu casamento. Imagina, eu lembrei, por exemplo, da Corrie ten Boom. Você lembra da história dela? Não lembra? Para quem não lembra, dá um Google depois. Uma mulher holandesa que sacrificou a sua própria vida para poder salvar judeu no Holocausto. Imagina se ela tivesse pensado nisso. Imagina se o Pedro, o Paulo, a Priscila, o Áquila, a Febe, a Maria, o João tivesse pensado assim: não, eu estou na igreja para me sentir bem, para resolver os meus problemas. E aí eu falo isso lá na igreja de vez em quando e denota também a minha velhice, a minha idade. O pessoal trata Jesus como se fosse as organizações Tabajara. O pessoal mais de 30 aí vai lembrar. Venha para o Evangelho, seus problemas acabaram. Ainda tinha um jingle fenomenal. Você não vai lembrar, João, você é muito bom. Um jingle fenomenal. Organizações Tabajara. Peraí, gente. Hoje nós diríamos fake news. Fake news, porque não é assim. Não é? E aí o autor, ele chama a nossa atenção, e é dura a palavra dele. Porque eu vou citar as palavras dele. Ele diz assim: dadas as dificuldades atuais de aceitar os sacrifícios do casamento e da profissão, o que está falando aqui, gente? A gente não trabalha. A gente não casa. O pessoal da sociologia, da antropologia, está falando de um fenômeno que você deve ter ouvido falar, que é da adolescência tardia. A galera está adolescendo com 30, com 35. Está começando a pensar em trabalhar com 30, com 35. Casar? Não, não, peraí. Tem que fazer o doutorado, não é mais a faculdade. Agora é o doutorado para casar. Tem que comprar a casa e a casa de praia. Tem que conhecer a Disney e a Euro Disney. Depois a gente pensa em casar. E aí você já deve ter conversado com seu pai, com a sua mãe, qual foi a situação que ele se casar. É invariável. As histórias, a gente não tinha nem cama. É invariável, é assim. Na minha casa foi assim, meus avós, meus pais. Mas a gente tem que ter toda uma estrutura. Então, por que eu estou fazendo essa ênfase nessa questão? Porque se a gente está preocupado e está com dificuldade de trabalhar e casar, para fazer missão, você tá de brincadeira, né? Como diria Papai Joel, tu tá de brincation with me. Não, você pode. Né? Eu estou com medo de casar e de trabalhar, eu vou fazer missão. E eu não estou falando de fazer missão na Birmânia, em Mianmar. A gente está com dificuldade de frequentar a igreja. Desculpa, gente. Né? Isso é para todos nós. De ter um compromisso de ser representante de Cristo na terra, que é o que a nossa segunda parte daqui a pouquinho. Ele chama a nossa atenção para isso. E aí o que a gente faz? Né? A gente sente e chora diante desse cenário que eu estou retratando aqui. Aí eu me lembrei do exemplo do Neemias, porque o Neemias fez isso. Né? Sentou e chorou. Lembra Neemias 1? Como é que está Jerusalém? Como é que está a minha cidade? E aí, o que ele faz? O pessoal fala, está destruído, o muro derrubado, tacaram fogo, acabou tudo. O que o Neemias faz? Escorre aquela lágrima quente aqui do olho, o Neemias senta e chora. Mas o texto não fala que ele só senta e chora. O texto fala que ele senta, chora, lamenta, jejua e age. E é isso que nós somos chamados para fazer. Olhar para essa situação que é caótica, que é terrível e que nos atinge. E como filhos e filhas de Deus, nos chama a responsabilidade também. E aí, o que a gente precisa, e a Bíblia vai dizer isso para a gente várias vezes, e os autores chamam a atenção para a gente disso, é de uma convicção bíblica do que nós somos chamados para fazer. E a Bíblia, ela dá um spoiler extraordinário do que nós somos chamados para fazer. A Bíblia mostra para a gente o final da história.
E é disso que o livro está falando, não é? O livro começa falando do Éden como o primeiro templo, o primeiro lugar em que Deus habitou. E a gente sabe que Adão e Eva falharam em transmitir essa glória para além do Éden. Mas o plano de Deus não falha, amém? O plano de Deus não falha. Então, Deus, através dos profetas, do tabernáculo, do templo e, finalmente, através da igreja, ele continua o seu plano de expandir a sua glória e de habitar entre nós. E aí, se você chegar, e eu deixo para você como dever de casa, já que nós somos jovens, né? Jovens têm dever de casa, né? Ele já levantou a cabeça assim com raiva de mim. Pô, sábado, falando de dever de casa. Leia depois Apocalipse 21 e 22. Porque o texto do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, mostra para a gente exatamente isso, o final da história. A glória de Deus encheu a terra. Deus habita entre nós. Os seus representantes, aqueles que foram feitos à sua imagem e à sua semelhança, estão com Ele. O pecado não acabou com o plano de Deus. Então a gente já viu o final do filme, a gente já sabe aonde essa história vai terminar. Por isso, a gente vai pegar esse segundo momento agora, que é o segundo capítulo do livro, e vai entender um pouco essa questão de sermos a imagem e semelhança de Deus, no texto que nós lemos. Então, eu quero. A gente vai levar aí mais uns 10 minutos, não mais do que isso. Tá? Já estou me estendendo. Primeiro, né, quando a gente fala de Éden, de que a gente está falando? Jardim do Éden. O que vem à nossa mente, né, e ao nosso coração? Quando a gente fala de ser feito à imagem e semelhança de Deus, do que a gente está falando? Não é? E por que eu tenho repetido ao longo aqui desses nossos 20 e poucos minutos juntos sobre a necessidade de expandir aquilo que está no Éden para os confins da terra? Quando a gente fala de Éden, né, Éden literalmente é estepe, planície. Né? E ficou conhecido ao longo da história bíblica e da história da interpretação da Bíblia como um lugar de perfeição, um lugar de delícias, um jardim especial, maravilhoso. E maravilhoso por quê? Porque Deus está lá. Porque Deus está lá. E a presença de Deus demanda de mim e de você culto. Deus cria Adão e Eva para o culto, para a celebração, para o encontro com Ele. E como a gente já falou, Adão e Eva falham nesse mistério, nessa missão. Deus continua a nos chamar para estar com Ele, para prestar culto. Essa é a razão de ser da missão. Cada vez que você tiver alguma dúvida em relação a missões, cada vez que você tiver dúvida em relação a culto, a celebração, a igreja, a palavra de Deus, pense que tem gente que não faz o que você está fazendo agora. Pense que tem gente que não tem a esperança que você tem. Hoje de manhã eu estava conversando com o pediatra do meu filho, que por um acaso é presbítero lá na igreja de Botafogo. Conversando sobre o Davi, o João falou, ele teve internado, graças a Deus está bem, né? Mas nem sempre isso acontece. E ele falou que ontem ele perdeu um paciente, na verdade uma paciente, de 15 anos, que tinha um problema no coração. E a menina faleceu. O médico que estava no plantão junto com ele não quis ir dar a notícia. Não, eu não consigo. Ele foi dar a notícia. E você pode imaginar que é uma mãe, um pai, receber a notícia que a sua filha de 15 anos morreu. Desespero. Desespero. E esse é o tipo de circunstância que demanda, meu irmão e minha irmã, culto. É o tipo de circunstância que demanda de mim e de você a responsabilidade, o ímpeto de pregar o Evangelho. Porque não é que a gente não vai chorar, não é que a gente não vai sofrer, mas nós temos esperança. Nós sabemos que não é um adeus. É para isso que existe o Éden e a presença
de Deus. O John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele fala isso. O culto é o combustível das missões. Desde sempre, a ideia de Deus é expandir o Éden. Ele fala isso no texto que nós lemos. E ele faz isso através de mim e de você, que somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que quer dizer isso? Essa é uma dúvida muito comum. Várias vezes as pessoas já me perguntaram, Diego, mas o que quer dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Aí os autores citam esse livro aqui, que também é do Bailey, né? Talvez você já tenha visto. Você se torna aquilo que adora. Não é? Você se torna aquilo que adora. E a premissa desse livro é muito interessante. Eu vou tentar explicar de forma bem prática. Você já reparou que às vezes os animais de estimação, quem aqui é pai de pet? Pai de pet, mãe de pet, vô de pet, vó de pet, né? Irmão de pet, tem a galera que é irmão de pet. Né? Os bichinhos às vezes não pegam as manias da gente, não é? Às vezes não ficam parecidos com a gente. Não é interessante isso? Você conhece marido que parece com a esposa? Esposa que parece com o marido? Às vezes é muito diferente, mas a maioria das vezes é muito igual, muito as manias, os trejeitos. Né? A gente sabe que desde sempre as pessoas que admiram pessoas famosas querem imitá-las. Né? Usa a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, a maquiagem. A gente chegou a uma época em que as pessoas mudam o seu corpo para se parecer com fulano, faz cirurgia plástica, porque eu quero parecer com fulano. E aí eu pergunto para você, nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Do nosso pet? Por mais fofinhos que eles sejam? Do nosso marido, da nossa esposa? Nós somos criados à imagem e semelhança de quem, gente? De Deus. Fomos criados para representar Ele. Para aonde nós estarmos, a presença de Deus estar conosco. Para quando as pessoas olharem para nós, mesmo na nossa imperfeição, perceberem a graça, o cuidado e o amor de Deus, que Ele é real, que Ele existe, que Ele continua a habitar entre nós, continua a trabalhar e a nos chamar a andar com Ele. E aí eles trazem, assim, um exemplo maravilhoso para nos ensinar isso. Todo mundo aqui usa computador, celular, tablet, né? E nos nossos computadores, celulares e tablets, a gente tem uns botõezinhos, não tem? Qual é o nome daquele botãozinho? No computador, sobretudo. É um de cada vez. E você aperta para entrar no programa. É um, não deu, né? É um ícone. É um ícone. Pergunto, você quer usar o ícone? Você quer só o que tem no ícone? Você quer o programa. Você quer o aplicativo. Você quer o que está por trás do ícone. Imagem, em grego, é ícone. Essa é a ideia. As pessoas vão nos acessar para encontrar Deus. Essa é a ideia. As pessoas vão olhar para nós para encontrar Deus. Essa é a ideia. É isso que significa, né? É claro que, em poucas palavras, a gente ser a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva falham em serem ícones de Deus, em representarem Deus, em demonstrarem Deus. Por isso eles são expulsos do Éden, mas Deus não desiste. Louvado seja Deus por isso. Por isso é que ele continua ao longo da história a sua obra espetacular, até enviar Jesus. Abre sua Bíblia comigo aí, no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha o que o Paulo fala sobre Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim, Colossenses 1, 15. Este é a imagem. Sabe qual é a palavra grega aqui? Eikona. Este é o ícone do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Hoje, a imagem de Deus, ela vai sendo restaurada em nós. Abre num outro texto aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. À medida que nós nos relacionamos com Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E o Paulo usa uma imagem aqui extraordinária para poder falar para a gente de como essa imagem de Deus vai sendo restaurada em nós. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado. Qual é a referência que ele está fazendo aí? Lembra de Moisés? Quando ele estava na presença de Deus, ele tinha que sair da presença de Deus com o que no rosto? Com um véu. Para que a presença de Deus na vida de Moisés não afetasse as outras pessoas. Aí o Paulo fala: não tem mais véu. Todos nós com o rosto desvendado, demonstrando, revelando a glória de Deus para quem está diante de nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Mais uma vez, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, assim, para a gente resumir, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? O pecado mancha essa imagem de Deus em nós. Jesus Cristo, na sua obra redentora, ele que é a perfeita imagem de Deus, do Deus invisível, restaura em nós essa imagem. Isso aqui é interessantíssimo, porque é algo que já aconteceu, que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Ele já restaurou essa imagem em nós, ele está restaurando essa imagem em nós, e no final ele vai restaurar completamente essa imagem em nós. E essa é a nossa meta. É para isso que nós somos chamados. Mas, Diego, você percebeu o meu espanto quando o João estava falando ali de mim? Porque nós somos assim. Nós não somos Deus. Nós não somos Jesus. Nós somos a imagem. Deus não espera a perfeição de mim e de você, meu irmão e minha irmã. É muito interessante isso. Né? Eu me lembro que uma vez eu era seminarista, conversando com o reverendo Anderson, pastor aqui na Igreja da Tijuca, e ele era meu tutor. E eu estava muito triste, muito triste. Né? E ele percebeu. E a gente estava indo para a igreja em Itaipu. Pegamos a barca, descemos ali, a gente ia para a igreja lá em Itaipu. Ele: o que houve, Diego? Paramos no McDonald's que tem ali. Então, o que houve? Eu falei: muito triste, estou muito triste. Foi, fala. Eu falei: não, cara, porque assim, eu prego muito mal. Né? Eu prego muito mal, eu falo muita coisa errada, depois eu me enrolo todo, aí o povo não me entende e tal. Né? E ele me ouvindo assim, com aquele olhar condescendente, né? Assim, me apoiando. E aí eu errei, né? Escorreguei. Eu falei: poxa, eu fico vendo o Russell Shedd, eu fico vendo o Ricardo Agreste, eu fico vendo esses caras pregando assim, Hernandes Dias Lopes e tal. E aí eu parei de falar. Aí ele virou assim para mim, reverendo Joel, reverendo Maxwell, falou assim: Diego, você é maluco? Você é maluco? Né? Ele falou outras coisas, mas não vale a pena repetir agora. Né? Mas vou sintetizar nisso daí. Você é maluco? Quantos anos você tem? Aí eu falei: eu devia ter 22, 23. Você está em qual ano no seminário? Ah, no terceiro, quarto ano. Esses caras daí que você está falando, nem teu pai tinha nascido, esses caras já pregavam. Russell Shedd terminou o doutorado dele em 1948. O Rudolf Bultmann na Escócia, lá em Edimburgo. Em 1948, o homem já era doutor em teologia. Ricardo Agreste. Cara, e se Deus quisesse igual a eles, não precisava de você. Então Deus chamou você para fazer a sua parte. Não faz sentido você se comparar e muito menos ficar triste porque você não prega ou não faz, ou pode ser que na idade deles você seja até melhor do que eles, o que eu acho muito difícil. Né? Pode até ser, mas isso não tem a menor importância. O que importa é você fazer
aquilo que Deus chamou você para fazer. Esse é o nosso papel aqui. Todos nós chegamos aqui para adorarmos a Deus. Todos nós chegamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Todos nós chegamos aqui porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Ele se revelou a nós e entregou a nós essa responsabilidade de aonde nós estivermos, com quem nós conversarmos, né? As pessoas perceberem em nós, pela graça de Deus, que Ele é real. E aí, quando a gente for embora, e eu estou com essa imagem firme na minha cabeça, quando a gente for embora, as pessoas terem aquela sensação que aqueles discípulos no caminho de Emaús tiveram, quando Jesus foi embora. Se lembra? Um vira para o outro e fala assim: o nosso coração ardia quando ele falava da palavra de Deus. A presença dele, a presença dela fazia diferença. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, como homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus. Que pela misericórdia de Deus seja assim na nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e orar?